Oi, pessoal. Olá, deixa a Aninha entrar aqui também. E eu vou me organizando. Estão me ouvindo direitinho? Tá legal aí. Eu já vi que Deb entrou. Deb, amiga, diz aí se o som tá legal. Se tá me ouvindo bem, a imagem tá legal. Oi, Aninha. Ah, olha aí. Oi, Pronto. Oi, tudo bem? e aí, Tassi? Tudo bom? Pedi pro pessoal dar um ok se o áudio tava bom, se a imagem tava Sim, por legal. favor. O pessoal disse que tava tudo ok. Então, vamos lá. Então tá, vamos lá, né? Nesse dia. Inaugurando essa nova forma nossa, Ah, né, de se comunicar, de entrar. Vamos ver. pois é, exatamente, exatamente. Nossa primeira live, né, Aninha? Pelo Isso, Pediatria Sem primeiro. Neura. Vamos embora. O primeiro é de Legal. muitas, né? Pela nossa Pois é. programação aí, tem muita coisa vindo. Isso, exatamente. Pessoal, a gente está pretendendo, né, esse mês de março. Vou falar por março, porque Por toda favor, vez, vamos um mês né? né? Uma coisa por vez. Toda vez que eu faço planos para os meses que se seguem, a Aninha vai e me lembra que em abril, Dona Júlia Almeida Soares chega e aí Né? tudo vai mudar na minha Só entra a vida. Dona Júlia na história, nada mais. Tudo vai mudar, né, Aninha, na minha vida. Bom, Isso, tenha certeza disso. Você vai lembrar das minhas palavras quando ela chegar. vamos ver como será. Mas, enfim, em março ela aqui tá no forninho ainda. Então, enquanto isso, a gente vai aqui trazendo alguns conteúdos legais, tentando fazer. Vamos fazer uma live por semana, pessoal. Toda segunda vamos nos encontrar aqui para falar alguns temas interessantes. Vocês podem Certo? sugerir também, por favor. Isso, com certeza, com certeza. Então, vamos lá, Aninha. Vamos começar. Vamos falar então sobre pandemia, volta às aulas na pandemia, né? E aí? Como mãe ou como pediatra. Você vai falar Que, como os dois. né, que como mãe eu acho que eu me coloco no lugar de muitas mães que eu vejo na sala dos meus filhos, né? De muitas mães que eu recebo no consultório. E dá medo, né? Dá medo, não tem como a gente não ter, né? Mas aí a gente entra na parte científica, os estudos científicos, e vai dando uma aliviada no coração e vamos rezando, né? Na verdade, eu vou muito ligada no meu terço, nos meus dados científicos, e vamos embora. As aulas começaram agora, dia 1 de fevereiro, né? E aí, essa foi a maior dúvida do mundo inteiro, na verdade, eu acho. Manda ou não manda? Se fosse seu filho, vai ou não vai? E aí, Tassi? Pois é. E assim, hoje mais do que nunca, eu achei que assim foi super pertinente a gente trazer esse tema, porque hoje o governador decretou lockdown, né? Então, nos finais de semana, atividades não essenciais de 10 da noite às 5 da manhã estão suspensas e no final de semana também tudo fechado, né? Então, shopping, comércio, praias, parques, tudo fechado no final de semana. E aí os rumores é que o próximo passo, inclusive já estão conversando sobre isso, é fechar a escola novamente. Mas Então, escola é ou não é essencial? pois é, exatamente. Então, A assunto gente entra super num ponto sério, né? assim, né? O que é ou não é essencial? Em que ponto a escola fica, né? Exatamente, exatamente. E aí vamos trazer um pouquinho sobre isso, sobre os estudos científicos que embasam essas opiniões, nossas opiniões como pediatras especialistas e a opinião de boa parte dos pediatras, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria vem se posicionando fortemente sobre o assunto, a Sociedade Pernambucana de Pediatria também, né, Aninha? A Academia Americana também, né? Isso, A exatamente. CDC, então vários órgãos, né, mundiais estão se posicionando nesse aspecto, Isso, e a tentando gente dar uma luz aí para todo mundo nessa doença tão incerta, porque é muito incerta. Isso, e a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês.
né? E aí, Aninha, para começo de conversa, né, vamos traçar qual é o cenário atual, sem assustar, mas já assustando. Mas qual é o cenário atual aí, Aninha, que a gente tem Ó, de eu vou pegar os Covid-19? dados que a gente fez Números. pesquisa. São os Sim, números que assustam, sim, mas lembrando que é de uma população geral, não é de uma população infantil, tá? Então, vamos lá. A taxa de transmissão do coronavírus em 12 de janeiro, os dados apontavam no Brasil 1,21 de taxa. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas infectadas, eles reinfectam em torno de 121 pessoas. E aí, o número de ontem, que me passou, 755 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Uma média móvel de número de casos diagnosticados por dia na última semana foi de 54.547 novos casos. Vê, mas isso são os que foram testados, né? isso. Nem todo mundo foi testado, né? Então, esse número Ou realmente pode seja, ser bem maior. esse número pode ser bem maior, pois é. E aí, até assim, é preocupante, porque lendo um documento da SBP de fevereiro de 2021, eles trazem dados de janeiro, e aí eles dizem essa média essa média móvel de casos novos diagnosticados por dia, eles trazem de 54.100 e pouco. E aí dizem, é o maior da pandemia. O 2021 começou com números maiores que 2020. E aí, veja, dados de ontem já trazem números um pouquinho maiores, 54.547 casos novos. Então, realmente, é bem preocupante, né, Aninha? Mas em Isso não tem como contrapartida, negar. a gente não tem como negar, exatamente. Mas em contrapartida, esses números nas crianças são bem diferentes, tá? Então, isso é bem importante que os pais tenham em mente. Nas crianças, primeiro, a taxa de mortalidade é menos de 1%, certo? Então, dos óbitos por Covid-19, menos de 1% se devem às crianças. Isso também acontece em relação às internações. Então, a gente ouve tantos casos de Covid, e aí você pode até fazer uma busca, assim, nos seus amigos próximos, nos seus parentes, né? Então, quantas crianças do seu convívio se internaram por coronavírus, né? Por Covid-19, casos confirmados. Então, esse número é pequeno, felizmente. E aí, a estimativa, graças a Deus, a estimativa é que as crianças correspondam a 2 a 3% dos casos internados por Covid-19, tá? Deixa eu só afastar aqui essa luzinha que está fazendo um reflexo verdinho aqui. Pronto, em mim. Então, reflete mais ou menos 2 a 3% dos casos de internação, né? Dos casos internados, 2 a 3% são crianças. Então, é um número pequeno. A Organização Mundial de Saúde ainda traz, nessa questão da porcentagem, ela diz, olha, dos casos diagnosticados de Covid-19, 1 a 7% são no grupo das crianças. Então, vejam que são porcentagens bem baixas comparado com o todo, né? Com o número de infectados, de diagnosticados por Covid. Então, tem esse ponto, né? Outro ponto que também foi muito comentado, Aninha, é o seguinte: tá, tudo bem, você está falando aí que os números são baixos, que são poucas crianças que se internam, que a mortalidade é baixa, mas eu ouvi falar muito sobre síndrome inflamatória multissistêmica. E aí a gente até fez um post sobre isso, né, Aninha, ano passado e Isso. tal, porque realmente os pais estavam muito preocupados. Eu recebi muitos WhatsApp perguntando assim, tá, se aí é pra gente se preocupar, que novidade é essa? Então, explica um pouquinho para o pessoal sobre isso, Aninha. Perfeito. A síndrome multissistêmica, na verdade, é uma resposta do corpo, uma resposta inflamatória, de substâncias inflamatórias no corpo inteiro, como se fosse uma tempestade de processo inflamatório. E aí, realmente, do todo o organismo, isso realmente tem uma certa gravidade, sendo que é muito rara. Ela é muito rara e ela não é uma característica do Covid para a criança.
Várias outras doenças, vários outros vírus podem causar. Isso é conhecido de muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, em 1967, a doença de Kawasaki já falava, já trazia essa síndrome inflamatória multissistêmicas. E não são todas as crianças que vão ter, graças a Deus, é um número muito pequeno, mas são aquelas que têm uma predisposição genética. Qual é a questão? A gente não sabe quem é essa criança que tem a predisposição genética, tá? Aqui em Pernambuco, de dezembro de 2020, eu estou lendo os dados, tá, minha gente? São Até dezembro, né? Até dezembro, teve 25 casos de síndrome multissistêmica com 2 óbitos, tá? Isso. É Isso, gravidade, exatamente. tem uma gravidade sim, mas não é uma coisa que está assim, toda criança que vai ter Covid tem grande chance de ter a síndrome multissistêmica inflamatória. Não é bem por aí, é uma coisa muito rara. Isso, exatamente. E assim, esses números de Pernambuco refletem um pouco os números do Brasil e os números do mundo. Então, começou-se a ser descrito, e logicamente que nos países que tiveram uma maior incidência de Covid-19, nós tivemos uma maior incidência da síndrome inflamatória multissistêmica. Uma Isso coisa tudo puxa a proporcional, outra. né? Isso tudo proporcional. Proporcionalmente. Isso, exatamente. Aninha, outro ponto assim que o pessoal fala muito é, tá, se é verdade que Covid-19 em crianças, os sintomas são leves, parece um resfriado, foi até interessante que essa semana passada você deu uma entrevista na Globo falando sobre isso, né, Aninha? De assim, Isso. como diferenciar, e aí são os mesmos sintomas de uma gripe, de Então, um resfriado? São, né? pior que são. Não, Pior que não, são. não necessariamente só de gripe, né? A gente fala de trato gastrointestinal, uma diarreia, um vômito, e nem sempre vem associado com febre, né? Então, assim, um outro ponto que muita gente fica ligado, é a febre, é a febre. Nem sempre vem com febre, às vezes vem com mancha no corpo, às vezes vem com tosse, às vezes vem com febre, e nem sempre o fato de ter febre vai ter sinal de gravidade. Às vezes a criança tem outros sinais de gravidade, tem dispneia, sem ter febre especificamente, que é o cansaço, né? Tem uma moleza muito importante, tem vômito que não para. Então, são outros sinais de gravidade que a gente pensa em algum tipo de internação, mas os sintomas do Covid não dá para a gente diferenciar de outros quadros virais. Infelizmente, clinicamente, a gente olhar para a criança e dizer, não, não tem, não tem. Isso, pois é. Por isso que eu imagino que dá realmente um nó assim na cabeça dos pais. Um pouco antes de começarem as aulas, eu mandei uma mensagem, eu tenho uma lista de transmissão com os pacientes do consultório, e aí eu já mandei uma mensagem lá na lista de transmissão, assim, dizendo para eles. Acalmem seus corações. Acalmem seus corações, foi mais ou menos isso. Porque, imagina, bom, eu sei que Covid-19 dá tosse, febre, nariz escorrendo. Aí, meu filho, na primeira semana que volta às aulas, vem tosse, febre, nariz escorrendo. Então, acabou, né? Então, realmente é para os pais que não são da área de saúde ficarem, meu Deus, e aí? E agora? Então, a gente também. Observação, né? Sim, Vamos observar. Observar como exatamente. qualquer outro quadro viral. Na verdade, o tratamento do Covid para sintomas leves não tem nada demais, a não ser os sintomáticos que a gente faz para os outros quadros virais. Então, assim, é observar. Em sinais clínicos de gravidade, a gente vai para o hospital, vai internar e vai, enfim. Mas sinais clínicos leves é em casa. Agora, o mínimo sinal tem que ficar em casa. Isso Isso, é. isso Ai, é. é rinite, ai, é gripe normal de que começa as aulas. Tudo bem, concordo, pode ser. Pode Mas fique ser. em casa. Pode ser, isso, exatamente. Então, assim, nem tanto, nem tão pouco. Nem precisa se desesperar pensando que todo nariz escorrendo, isso vai ser Covid, mas também você não pode negligenciar, porque Isso. pode ser uma virose da infância. Então, o rinovírus, por exemplo, que é outro vírus ligado a sintomas respiratórios, ele tem mais de 200 subtipos. Então, nossa, é um mundo, né? Influenza também, né? Influenza também, que provoca gripe. Então, assim, a gente sabe que esses sintomas respiratórios podem se dever ao coronavírus ou a outras viroses da infância, que a criança está adquirindo imunidade, né? E aí os pais dizem, mas Tássia, ano passado não ficou doente nem um dia, ficou maravilhoso, 2020 todo, não teve um nariz escorrendo, mas também não teve contato com outras crianças,
não saiu de casa, né? Foi aquele mega isolamento social. Então, por isso que as crianças não manifestaram o que a gente está acostumado de ver, que é aquela média de 5 a 7 episódios de infecções de via aérea superior, né? Por ano. É mais ou menos isso que a gente vê. Então, por isso que a gente não viu, porque estavam isolados. Então, nem ficar desesperado, deve ser Covid, ai meu Deus, é Covid, o que é que eu vou fazer? Como também negligenciar, também não é legal, do tipo, é só uma rinite, né, Aninha? Como você falou, é só uma rinite, ele tem rinite alérgica, eu vou mandar para o colégio. Pode não ser, né? Pode Então, não ser. E assim, e também a gente não vai sair feito um louco fazendo PCR de Covid para toda criança, né? A gente já fez exame de PCR, né? nossa, é Sabe o horrível. quanto é ruim? Eu acho que qualquer pessoa que colheu um PCR na vida não quer repetir a dose de jeito nenhum, que é muito incômodo. E imagina para os pequenos. Né? É, Então, os pequenos também, esses que têm quadros leves, não têm nenhuma indicação de fazer coleta de Covid, porque não vai mudar o tratamento. Então, não adianta a gente fazer Covid. Tá, e aí, é Covid. e E agora? vamos continuar observando e fazendo os sintomáticos, né? Em vigilância, igual um outro quadro viral, vigilante dos sinais de gravidade, para precisar levar uma urgência, para precisar ser avaliado, talvez internamento. Mas a coleta do Covid, ela não vai ser referência para a gente traçar linhas de tratamento em paciente com sintomas leves em casa. Não mesmo. Isso. Pois é. Outra coisa que o pessoal anda perguntando muito e tá todo mundo bem preocupado, os pais, em relação a essa história das variantes, né? As novas cepas de coronavírus. Isso tá sendo mais um motivo de aflição para todo mundo. E aí, nós temos 3 variantes. Na verdade, a gente já esperava por isso, né? Infelizmente, a gente já esperava por isso, porque a influenza sofre, o vírus da influenza sofre e sofreu mutações, então a gente já esperava que o coronavírus também ia passar por isso. Só que aí, inclusive ao longo de 2020, ele foi sofrendo mutações. A questão é que nós temos mutações que a gente chama de preocupantes, né? A OMS chama assim, cepas com variações preocupantes. E aí, dentre essas, vamos destacar 3, que são a do Reino Unido, a da África do Sul e a do Brasil. Pois é. Então, temos, né? Tem que sobrar um pedacinho aqui pra gente, A né? gente tem que copiar Impressionante. tudo. Meu Deus do A gente céu. copia de tudo que vem de fora. Meu Deus, tem que sobrar um pedacinho para cá, né? Pois é. Aí, resultado, a nossa é chamada de P1, certo? Variante P1. A que tem sido mais estudada é a variante lá do Reino Unido, né? E aí o pessoal já rolou muita fake news em cima dessa história das variantes, né? E aí uma das principais envolvendo as crianças, que deixou muitos pais desesperados, porque aí também vem aquela questão do jornalismo sensacionalista, né? Para vender reportagem, tal, tal, tal. Então já aparece assim. Então eu recebi muitos prints no WhatsApp. Variante é mais grave nas crianças, cuidado, né? Aumenta os números de internações, leitos. Teve até uma seguidora nossa que mandou. Pessoal, é verdade que a ocupação dos leitos duplicou, dos leitos de UTI duplicou com essa variante nova. Então, não é assim, pessoal, não é assim, né? Essa variante do Reino Unido, realmente ela tem sido bem estudada. Claro, estamos falando de uma doença nova. Essas variantes preocupantes, elas começaram a ser vistas, né, em maior quantidade de dezembro para cá. A gente está em começo de março. Então, coronavírus, melhor dizendo, né, Covid-19, é uma doença muito nova, então a gente está aprendendo junto, né? E a gente está estudando ainda, como diz a história, trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, Bem assim, por aí. é bem por aí, né? E aí, o que se vê no Reino Unido, na verdade, é que essa cepa, ela se transmite com mais facilidade. Então, ela tem uma contagiosidade maior. Então, diante dessa transmissibilidade maior, aí o que é que acontece? É mais transmissível, isso lota o serviço de saúde, e olha que estamos falando de Reino Unido, né? Que é outra estrutura de saúde.
Isso lota serviço de saúde, aumenta o número de internamento hospitalar e, por conseguinte, aumenta o número de óbitos, Sem dúvida. né? E aí a questão é o seguinte, as crianças, elas vão aumentar proporcionalmente, como você falou, Aninha, no começo, né? Então, na hora que a gente vê mais casos, logicamente, a gente vai ver mais casos em crianças, né? Mas os estudos até agora são taxativos em dizer que não é uma variante que o alvo fácil seja crianças, que tem um alvo específico contra crianças, que ataca de forma mais grave crianças. Não, não é por aí, certo? Em relação à cepa do Brasil também, a mesma coisa. Nós não temos estudos para afirmar isso. Então, continua nessa mesma ideia de que as crianças são casos leves ou assintomáticos, que os casos graves, com síndrome inflamatória multissistêmica, por exemplo, como a Aninha falou, são raros, né, Aninha? Graças a Deus. Graças a Deus. Tanto que, assim, mesmo com todas essas mutações, as escolas não foram as primeiras, digamos assim, as primeiras coisas a serem fechadas nesses locais, né? Na verdade, elas permaneceram abertas com os cuidados que devem ser monitorados, né? E como no Reino Unido eles têm como fazer esse monitoramento mais próximo, né? Então eles voltaram essas aulas e viram que nos estudos mostraram que realmente as crianças não são os maiores transmissores, mesmo em escolas, né? Que não há essa transmissão entre alunos não é tão grande quanto as pessoas imaginam por estarem lá, né? Teoricamente aglomerados, mas não estão aglomerados, tendo os cuidados necessários, né? O uso de máscara, o afastamento, o distanciamento, enfim, a higienização das mãos. Então, os estudos nesses países que tiveram essas cepas alteradas, que já vêm nesse controle há mais tempo, eles mostraram que realmente não é na escola o ponto principal de transmissão do coronavírus, né? Do Covid-19. Isso, exatamente. Tem um documento, como eu já falei para vocês, um documento recente da SBP, que a gente pode disponibilizar, tá numa linguagem que não tem muito mediquês, tá, pessoal? Então, dá Não, tá super tranquilo tranquilo. para os pais lerem também e se aprofundarem no assunto e entenderem aí de onde vem esse nosso embasamento científico. E aí, lá nesse documento da SBP, ele traz esses aspectos epidemiológicos do retorno às aulas, né? E aí ele mostra, por exemplo, no Reino Unido, um estudo que foi publicado no Lancet, que é uma revista que, durante o ano 2020, foi muito comentada, porque realmente ela tem um rigor metodológico, né? Então, ela é muito famosa entre os médicos, e aí foi muito comentado em 2020, entre os leigos, quando falava, foi publicado no Lancet, todo mundo, né? Eita, já ouvi falar que o Lancet é bom. Pois é, e é mesmo, né? Com certeza. E aí um estudo que foi publicado lá, por exemplo, mostrou que realmente o que a gente vê é quando eu tenho um aumento da incidência regional de Covid-19, aumenta a incidência nas escolas. Mas não é surtos que acontecem nas escolas. Então, o que a gente percebe é que não vem da escola para casa. Então, O não é a caso índice criança. isso, o caso índice normalmente é de casa para a Casa. escola, né? O Isso. caso índice normalmente é alguém da casa da criança que chega, que está nos outros ambientes, que está infectado e essa criança leva para a escola, normalmente é assintomática, né? Exatamente. E por mais que a gente saiba que os assintomáticos também podem transmitir, mas também tem estudos que mostram que a taxa de transmissibilidade das crianças assintomáticas ela é mais baixa do que Mais a dos baixo. adultos, né? Um dos motivos é porque através das gotículas de saliva, da tosse, é uma das formas desse vírus se espalhar. E as crianças assintomáticas não vão tossir. Então, isso aí já ajuda a diminuir essa Né? transmissibilidade, né? Tem um estudo, vou pegar aqui os dados para vocês, que eu achei esse estudo bem interessante, que foi um estudo em Wisconsin, num dos estados dos Estados Unidos. E aí, olha só como os números foram robustos, né? De um total de 4.876 estudantes e 654 membros do staff, que é assim que eles chamam, né? De várias escolas da região. Então,
Deu esse total aí, 4.800 mais ou menos estudantes, 600 e poucos professores, coordenadores, enfim, o staff das escolas. Funcionários, né? Funcionários, exatamente. Então, foi um estudo que foi conduzido de 31 de agosto do ano passado até 29 de novembro. E aí, o que é que eles perceberam? Que, veja só, desse número todo de pessoas, né, de mais de 5 mil pessoas, aconteceram 133 casos, 133. Então, mais de 4.800 estudantes, nós tivemos 133 casos em estudantes e 58 casos entre staffs. O número de staffs eram 600 e pouco, certo? E o mais interessante, entre esses 191 casos no total, então 5 mil pessoas, 191 casos. Desses 191 casos, 7 foram atribuídos a uma transmissão dentro da escola. Então, isso equivale a 3,7%. Então, veja que realmente é um número baixo. E aí eles compararam essa população escolar com a população fora da escola, e a incidência fora da escola era bem superior à incidência dentro da escola. Então, mais um estudo aí, né, trazendo, corroborando essa ideia de que as crianças não são os vetores, os vilões que a gente imaginava, que a gente chegou a imaginar no começo disso tudo ano passado, né, Aninha? Claro que a gente tem que lembrar que tudo isso é monitorado e a escola tem que dar essa possibilidade dessa criança, desse higienização das mãos, de estar em vigilância desses sintomas, de alguém que aparecer, de como vai fazer se alguma criança aparecer com sintoma, né? Então a escola tem que dar essa comodidade na verdade, essa confiança para a família de que assim está sendo feito tudo dentro de uns protocolos. Isso existe um protocolo a ser feito, né? Esse estudo que se traz para a gente, ela traz uma escola em que estava com todos os protocolos adequados, né? É diferente da gente entrar numa escola que não está com esse protocolo, que a gente não tem, numa escola em qualquer lugar, na verdade, né? Então essa taxa de disseminação é outra, com certeza. Mas dentro do contexto de um lugar que a gente considere adequado, né, o uso de máscara, distanciamento social, higienização da mão, álcool em gel, controle dos sinais e sintomas de todos que entram, que saem desse local, eu acho que se torna um lugar seguro. Mas, assim, é uma balança muito individual, né? Talvez um lugar seguro para uma família X e um lugar não tão seguro para uma família Y, que tem pessoas mais idosas, que tem, né? Então, assim, isso tudo tem que ser balanceado e muito individualizado. Sim. Não existe regra, né? Exato. Essa questão que você trouxe dos protocolos é bem importante mesmo da gente mencionar, Aninha, porque realmente todos os estudos que trazem essa segurança das escolas trazem e enfatizam a importância de se manter protocolos, né? Então não é simplesmente, vai lá, vai embora lá para o colégio, vai dar tudo certo, que eu vi lá na live do Pediatria Sem Neura. Não é bem assim não. Não é bem assim, Não é bem assim não. Não é bem assim não. Então algumas escolas trazem o estudo híbrido, né, o online e presencial, rodiziando isso. Algumas escolas dividiram turmas e colocaram em salas diferentes. Então tentando manter um distanciamento social, que é importante, sim, tá? O uso da máscara é importante, sim, também, além da higienização das mãos e da higienização do local que essas crianças estão. Então, tem um protocolo de higienização por horário, a cada 2 horas, a cada 3 horas, enfim. Assim como os funcionários também, do mesmo jeito. Então, não vai ter mais aquele aglomerado do parque, calma, não vai ser um aglomerado. As crianças, inclusive, estar ao ar livre é muito bom para elas, né? Então, elas vão estar ao ar livre, mas não vão estar com 60 alunos ao mesmo tempo. Isso tudo vai ser muito organizado. E a escola ter como providenciar um caso índice, caso aconteça. Ela ter como ir em busca desse caso índice. Então, nada de muita mistura, não pode misturar por causa disso. Então, a turma X vai ser X, é fulano, beltrano, cicrano, caso aconteça um caso índice aí, ela tem como suspender toda aquela turma, né? E continuar a fazer isolamento social daquela turma e não da escola inteira, né? Esses são os protocolos que a gente acaba lendo, o Ministério da Saúde traz, né? Os órgãos trazem para a gente, e realmente, quando a gente fala nesses estudos que se traz com essas taxas baixas, são em locais que estão tendo realmente um controle nesse aspecto.
Isso, é. Até o governo do estado tem um protocolo, o protocolo do governo do estado sobre esse recomeço, essa volta às aulas, com algumas orientações, e eles trazem tudo isso que a Aninha falou, essa necessidade desse distanciamento de pelo menos 1 metro entre um aluno e outro. Então, se for necessário, vai manter o híbrido, porque não vai dar para voltar todo mundo. Outra coisa que os protocolos sugerem é que tenha horários específicos. Então, assim, tal turma começa a tal hora, tal turma começa a tal hora, para também não ter aquele aglomerado na hora de chegar e sair, dos pais pegarem os filhos. Então, um fluxo bem próprio. Tem um fluxo para a entrada de alunos, tem um fluxo para fornecedores da escola, né, para os membros do A staff. hora do lanche, né? Que é uma hora que, assim, tira-se a máscara, né, para comer. Então, tem que ter protocolo próprio também nesse aspecto, de deixar esse distanciamento, talvez alimentos que sejam embalados individualmente, nada que seja dividido, né? No caso, lanches coletivos, e trouxer de casa ainda é melhor, que a criança senta na sua mesa e come do seu, né, sem estar dividindo muita coisa, né? E o uso de máscara em crianças acima de 2 anos. Isso aí tem uma polêmica envolvida, a OMS fala que Sempre, 5 anos, sempre tem, né? Isso, a Coisa. SBP traz acima de 2, que a gente faça de forma lúdica, né? Mas aí vem um questionamento, uma criança de 2 anos consegue ter um manuseio dessa máscara, de tirar e colocar, enfim. Mas isso são coisas que, assim, o máximo conseguir ameniza, Sim, né? sim, claro. Vez ou outra vai ter uns escapes, né? Eu Claro, tenho uma amiga que me contou uma que eu morri de rir, que ela disse que a filha foi com uma máscara para a escola, voltou com outra. E aí ela disse: né? e essa máscara aqui, minha filha? Ela, que a gente trocou, mãe, eu e a É, a menina. gente achou linda em troca. Não, pois é, mas crianças muito pequenas, elas não têm muito essa noção, embora o contexto todo seja, né, do coronavírus, a gente sempre fala, e as mães falam, porque todo mundo está vivendo, não tem como não ser uma coisa muito nova. Então a criança conhece, mas assim, o manuseio, o contexto real, elas não vão conseguir desse tão pequenininhas. Os maiorzinhos não, já conseguem, já ficam, já. E aí essa troca de máscara tem que ser programada na escola também, com a higienização das mãos, né? Os maiorzinhos já conseguem melhor. Isso, a troca de máscaras da própria pessoa, tá? Da própria criança, Isso, tá, por pessoal? favor. Não é com Cada um leve amiguinho, sua não. bolsinha. Não é Cada um com leve sua amiguinho. bolsinha. Isso, e 3 horas é o que é recomendado, a cada 3 horas trocar a máscara, né? E quando não estiver usando, na hora do lanche, por exemplo, colocar num saquinho plástico e depois colocar. Essa questão da higienização das mãos, isso também é algo que todos os protocolos batem forte, né, Aninha? Que a gente tem que incentivar as crianças, mostrar como deve lavar. E aí eles dão até algumas dicas de, olha, o tempo de lavagem das mãos é o tempo de uma musiquinha, porque também não é de qualquer jeito, né? Então vai cantando uma Isso. musiquinha e saboando as mãos, e aí nisso você vai lavando da forma adequada. Lembrar também de limpar as superfícies, então limpar as bancas, né? Os materiais que sejam de uso pessoal, então caneta, lápis de cor, isso também é importante, tá? Então, isso tudo é bem importante. Esse ficar atento a esses protocolos. E aí, uma das nossas recomendações é que você, pai, mãe, cuidador, saiba como é que estão os protocolos na sua escola. Aninha, você como mãe tem visto, pelo que as mães vêm conversando, as escolas privadas, foram as que começaram, né, a recomeçar as aulas, andam respeitando mais ou menos, como é que é? Andam respeitando sim, a maioria delas está respeitando sim. Todo mundo tá, como o governo também está muito em cima, né, desses protocolos, então eles estão cuidado também. É muito sério essa coisa de aparecer um caso índice numa escola, né? Então tá todo mundo de olho muito grande nesses estabelecimentos. Então normalmente está funcionando sim o que está me chegando, até para os pequenininhos também, o que eu estou vendo na escola, né, que eu acompanho. Enfim, os protocolos estão sendo seguidos super direitinhos. Embora, assim, algumas pessoas tenham muito medo, né? Cada um tem o seu contexto individual, de mandar ou não para a escola. Mas, assim, no contexto geral, eu acho que está funcionando direitinho. Pelo menos acho que eu estou acompanhando assim mais de perto. Ótimo, ótimo. Ô, Aninha, e outro ponto, assim, é que eu acho que é bem importante da gente trazer, né? Por que que a gente tem que a nossa opinião é vamos voltar, vamos manter as escolas abertas, as crianças, como você levantou a bola, né?
escola é serviço essencial ou não é Pois é. serviço essencial, né? Por que, Aninha, que a gente está batendo o Em que martelo nisso? aspecto, Que né? Em que aspecto? aspecto ela acha tão essencial? Não, os últimos dados que a gente tem, que a sociedade traz para a gente, é o aumento do índice de ansiedade, de distúrbio de sono com as crianças, né? De distúrbio de déficit de atenção, de hiperatividade, enfim, são crianças que não estão tendo contato com a natureza, não estão tendo de gastar a energia, digamos assim, e ainda vivem nesse contexto tão estressante de adultos estressados com a doença, de tanta coisa. Então, assim, quando a gente põe na balança a saúde mental, né, que está tão batida essa história, é saúde mental, mas é porque ela existe. A gente está vendo no consultório crianças que estão com atraso de fala, com atraso de linguagem, atraso de desenvolvimento neuromotor, né? E aí a gente vê isso claramente no consultório devido a tudo isso, né? E aí, por isso que a gente quer tanto, assim, dentro de uma balança saúde mental, saúde física, né? A gente ainda está atendendo muito para a saúde mental dentro do contexto desses dados que se trouxe para a gente, da saúde física da criança, né? Que a gente, assim, existem dados, claro, que aquele 1% a gente reza para que não seja o nosso, 1%, Sim, claro. mas que dentro do contexto todo, é, os dados trazem também uma crescente enorme de problemas de ansiedade, problemas mentais mesmo, né, desse distúrbio social aí que essas crianças estão vivendo. Isso, exato. Isso é o que vem mais nos preocupando, né? Então a gente pensa, às vezes a gente pensa, é tão pequeno, não sei, não tá sentindo não, que besteira. Mas eles estão sentindo em muito, né? Então, assim, a gente tem visto no consultório e os estudos científicos mostram, a SBP anda bem preocupada sobre isso. Eles estão liberando documentos, assim, a cada 15 dias eles liberam um documento falando sobre saúde mental das crianças no período da pandemia. 15 dias não, mas Isso. um por mês, pelo menos, eles estão liberando. Eles andam bem preocupados, está todo mundo muito preocupado com isso. Por quê? Porque a gente está vendo crise de ansiedade. Se você tentar marcar uma consulta com um neuropediatra na nossa cidade, assim, dos 5 mais famosos, você não vai encontrar consulta para um mês. Você não vai encontrar. Por quê? Porque as crianças, os pais estão vendo o que está acontecendo, né? Atraso de desenvolvimento, atraso de linguagem, transtorno de sono, insônia, depressão, crises de ansiedade, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, todos esses transtornos mentais, todas essas situações que, falando de saúde mental, elas estão aparecendo nas crianças e de forma bem precoce. Então, por exemplo, poxa, Tássia, ele dormia tão bem, agora só vai dormir 1 hora da manhã. Aí fala a noite toda, não é aquele sono que ele relaxa. Olha aí, isso aí já é reflexo de quê? De um dia que muitas vezes ele passa sem rotina, que passa ligado às telas. Então, isso também é uma grande preocupação nossa, né? Porque os pais não estão de férias, os pais estão de home office. Então, tem que trabalhar, né? E nem todo mundo tem condição de ter não sei quantas funcionárias para ajudar. Então, e aí? Aí tem que trabalhar e tem que olhar a criança. Aí vai fazer o quê? Aí vai colocar na tela, vai colocar na TV, no tablet, no celular, né? E aí a linguagem vai se perdendo. E aí vão aparecendo todos esses transtornos que Isso a a gente gente falando dos comentou. pequenininhos, né? Dos Sim, adolescentes e maiorzinhos, a gente entra na depressão, a gente entra, né? Numa coisa sim. mais sérias e mais graves. Sim, exatamente. Então, tudo isso tem preocupado bastante a gente. E aí é por isso que, de uma forma geral, os pediatras têm optado por esse retorno ao convívio social que se dá nessa idade na escola, né? E com todo cuidado do mundo, né? Bom, Aninha, acho que é isso, né? E aí, Acho que a gente Aninha? falou um bocado, né? Falamos um bocado, né? Tenho aqui uma dúvida, né, de Ju Perazzo, mandou uma dúvida aqui pra gente. Quais são os fatores de risco? Vou abrir. Eu desativei os comentários, pessoal, só porque estava aqui na frente de Aninha, aí desativei, mas vou ativar de novo, porque aí vocês vão colocando Vai. as dúvidas. E aí, Ju mandou pra gente quais são os fatores de risco de complicações nos casos em crianças, né? Então,
Quando é que os pais precisam ficar mais alertas, né? Aquelas crianças que têm comorbidades, né? Então, aqueles que têm asma crônica, que têm alguma cardiopatia, né? Algum Isso. problema no coração. Então, é esses que têm algum problema de pulmão, de coração, né? Alguma doença de base, esses realmente têm que entram como fator de risco, igual os adultos. Isso, exato. E aí a asma, a gente fala principalmente da asma descontrolada, né? Às vezes é Sim. uma criança que tem asma, mas que não tem uma crise faz muito tempo, que está tudo sob controle. É diferente de uma criança que está fazendo uso de medicação em altas doses, né? E ainda assim tem sintoma de asma aqui e acolá, mesmo sem estar resfriadinho, tem sintoma de asma. Essas são as mais preocupantes, realmente, Uhum. né? Outra comorbidade, quando a gente fala, é a imunodepressão, ou seja, as defesas baixas. E aí, vamos acabar com esse mito de dizer, eu acho que meu filho tem as defesas baixas, eu acho que a imunidade dele não tá boa. Não, pessoal, quando a gente fala de imunidade baixa, a gente está falando de criança que está tratando Com câncer, câncer. né? Criança que é desnutrida grave. Essas são as crianças que realmente têm imunidade baixa, tá? Então, essas crianças, inclusive, quando você vai analisar esses óbitos, né, em todos esses estudos que a gente fala, aí tantos óbitos, quando vai ver, geralmente esses pacientes têm comorbidades. Então, esses é que têm mais risco, né, para complicações, certo? Deixa eu ver mais aqui as dúvidas que o pessoal colocou. Aí, com esse lockdown, continuo mandando ou não para a escola? Sim ou não, né? Olha, vou dar minha opinião pessoal, tá? Dá a tua opinião de médica, amiga, vai. Tá, minha opinião de médica é que sim, que escola é serviço essencial. Já vivemos um ano sem escola e estamos agora colhendo o fruto disso, né? Que não é nada legal, tá? Não é nada bom. Eu acho que nossas crianças não são os vilões, né? Quem transmite não é nossa criança na escola, não. Quem transmite é ônibus lotado, né? Então, em vez de fechar a escola, que tal aumentar o número de transporte público, né? Porque ônibus lotado, aglomerado, sim, transmite bastante, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, E a gente tem que ter fechar, cuidado também, estar vigilante em casa. Tá? sim, A gente, também. como adulto, a gente tem que estar vigilante em casa. O menor sinal ou sintoma, não só da criança especificamente, mas de alguém que está ali, algum pai, alguma mãe, algum familiar que está em contato com essa criança, ela tem que ficar em casa. Ela Isso, tem que ficar em casa. Não isso é tem isso, muito importante. porque assim, para ser a criança normalmente, né, não é nunca, normalmente não vai ser o caso índice, né? Não vai Isso. ser aquele caso que vai começar a transmissão. Essa transmissão não, provavelmente vem de algum adulto para ela. Normalmente é assim. Então vem de casa para a escola, e raramente da escola para casa. Isso. Então a Inclusive, gente tem que ficar bem atento. em alguns protocolos, eles orientam, olha só, se tem sintoma respiratório, você deve permanecer em casa por 10 dias e 3 dias sem sintomas. Ou seja, já se passaram 10 dias, mas eu ainda estou com o nariz escorrendo e tossindo, ainda não dá para Continua em voltar. casa. Tá? Então, 10 dias e 3 dias sem sintomas. Então, esse é o tempo do isolamento, certo? Então, isso que a Uhum. Aninha falou também é muito importante. Então, minha resposta para essa pergunta, minha opinião pessoal é que sim, se as escolas forem mantidas abertas, que os rumores aqui, infelizmente, vai fechar, mas minha opinião pessoal é que se elas forem mantidas abertas, como a Aninha reforçou, você vai ter que individualizar, caso a caso, porque, meu filho, quem me ajuda são meus pais. E aí são os avós, que têm 70, mais de 70 anos. São eles que ficam com meu filho. Aí tem um peso maior, né? Então, Tem, ele está ali o sem tempo dúvida. todo, ele está todo dia com um grupo de risco. Então, aí você vai pesar. Então, assim, não é uma resposta tão fácil, não, De jeito nenhum. né? E Mas nem de forma objetiva também geral, não. e nem objetiva também não. Mas de forma geral, mesmo com o lockdown, preocupada com a balança risco-benefício, eu ainda opto pela escola, depois de ter vivido 2020. E tu, Aninha?
O que é que Pois tu acha? a primeira opção é a escola sim, mas individualizando bem cada caso, né? Na minha casa, a escola vai ser a primeira opção, tá? Mas eu conheço pessoas que, como o Tassi falou, que os avós moram com eles. Então, assim, é difícil a gente colocar em risco esse grupo, né? Que tem uma propensão a se infectar. Então, assim, isso vai ser tem que ser balançado. Não adianta a gente dizer assim, ah, tem que ir, vai. Não é bem assim, né? Cada um sabe a sua realidade, cada um sabe. E cada um tem seu medo também, né? A sua segurança, a sua insegurança. Então, assim, isso, o que tem que ter em mente é que tem que estar todo mundo muito em harmonia, né? A casa tem que estar funcionando bem, os pais têm que estar em sintonia com essa criança, de ir sentindo o que é que ele precisa, o que é que ele não precisa. Às vezes ele tá, então não vai essa semana não, filho, vai na próxima, vai 2 dias, volta, e aí você vai tateando isso da forma de você se sentir mais segura e também tentar balancear o bem-estar dessa criança, que também não é fácil para eles ficarem em casa, então De isso aí a jeito gente nenhum. tem que ir balanceando bem direitinho. Não é fácil, não é fácil. Isso, exatamente. Outra dúvida foi em relação à transmissão do Covid da criança para o adulto. Os índices são altos? Não, os índices não são altos, baseado nos estudos fora do país, União Europeia, Estados Unidos, a criança não parece ser um vetor importante, né? É mais fácil o contrário, o adulto passar para a criança do que a criança passar para o adulto, tá? Então, eles não são tão bons vetores como já se imaginou, né? Ah, ok. Previsão de vacinas, boa, previsão de vacinas para crianças. E aí, olha só, previsão de vacinas ainda não temos, né, um momento assim que a gente vai dizer, ah, vai começar a tal época. Ainda não, mas já começaram os estudos, Os certo? estudos, exatamente. Então, Então, aí, já os tem estudos, se forem tão rápidos quanto forem de adultos, eu acho que, né? isso. Daqui um Bom, ano, quem sabe? exato. Eu estou muito esperançosa para daqui a um ano, sinceramente. Bom, já Tomara. começaram a vacinar, então os adolescentes já estão correndo aí estudos com adolescentes, né, com crianças maiores de 12 anos. E aí esse número gradativamente vai caindo, né, de faixa etária. Então, Gestante já está também, né? exatamente, é gestante que no começo já se tinha muito medo, vacinar ou não vacinar. Lactante foram as primeiras que foram liberadas, Isso, né? liberadas. Então, com o passar do tempo, isso vai acontecendo mais rápido. Então, minha expectativa é essa também, Aninha. Ano que vem, se Deus quiser, essa população vai estar vacinada. Tomara. Deus quiser. Ok. Meu filho é asmático, mas faz tratamento, gripou recentemente e teve asma. Devo continuar mandando para a escola? Aí, minha recomendação, imagino que a Aninha deve pensar parecido, é conversar com o pediatra dele para poder a gente ver qual é o nível da asma dele, né? Se é uma asma O quão intermitente, controlada tá, o quão quanto incontrolada controlada. tá. Isso, exatamente. Né? Ver qual é a dinâmica familiar, os grupos de risco, né? Que tem contato com essa criança para poder pesar e principalmente ver como é que está o controle dessa asma. É uma asma intermitente, é uma asma persistente, é uma asma persistente grave. Então, isso tudo precisa ser conversado com o pediatra, da Uhum. criança que Com o médico acompanha para poder assistente, isso. com o médico assistente para poder definir direitinho, né? E colocar nessa balança de risco-benefício. Ok, ok, Aninha, acho que é isso, né? Que Vamos bom. lá. Adorei isso Foi aqui de live. ótimo. Também adorei. Achei pelos comentários aí, eu acho que o pessoal gostou do conteúdo. Que Nosso bom. objetivo aqui é sempre informar, né, Aninha? Eu adoro Isso. usar Tentar uma diminuir frase. essas neuras nossas, né? Exatamente, exatamente. Tentar diminuir essas neuras. Não é à toa que é pediatria sem neura, né? Isso E eu mesmo. adoro aquela frase de Dulce. Eu vou começar a dizer que essa frase é minha, porque eu gosto tanto. Ó, Viu, já se Dulce? apossou, vice Dulce, da tua Já me frase aí, ela já se apossei. apossou. Que é a informação, é libertadora. E é Isso, mesmo, a isso. informação é libertadora. Então, por isso que a gente insiste nisso, de trazer conteúdo, de fazer com que os pais pensem com a gente, decidam com a gente, né? O médico não é
o detentor da verdade absoluta, né? De jeito nenhum. As decisões elas precisam ser sempre compartilhadas com a família. E aí o nosso objetivo aqui é esse, né, Ani? É trazer Isso. informação de qualidade, Informar. sem neura, sem fake news, para poder todo Isso. mundo se sentir seguro diante das decisões tomadas com nossos Exatamente. direitos. Trazer sempre essas informações baseadas em muita evidência científica, né, Tassi? Que é o Isso, mais importante, que a gente não está dizendo coisas da boca para fora, tá? Isso tem um isso. embasamento e a gente traz essas opiniões, não são opiniões nossas só, a gente tem um embasamento, traz as duas coisas, as nossas opiniões, afinal eu sou mãe médica, Tassiana é futura mamãe médica, Sim. então a gente traz essas opiniões nossas associadas com esse conhecimento aí que a gente adquire e vai trazendo para vocês, para que da forma mais simples que a gente consiga, para que todo mundo realmente se sinta seguro na hora de tomar essas decisões que realmente não são fáceis. A gente sabe que não são fáceis. Exatamente, perfeito. É isso aí, Aninha. Então tá. Então, Pessoal, se até quiserem, segunda, né? até segunda, se quiserem os documentos que nos embasaram a trazer tudo isso aqui para Sim. vocês, é só pedir no direct que a gente manda, tá? Eu vi aqui pelos nomes que tem alguns colegas médicos que também entraram. Se quiserem, a gente Ai, que manda bom. esses documentos para os pais também. O da SBP, como eu falei, tá bem tranquilo, não tem Medicaid, dá de boa Tá para ler. ótimo, Tá exatamente. bem interessante. Então, maravilha. Nos vemos então próxima segunda, Até né? segunda, isso Neste bate mesmo. local e neste bate horário. Sim, senhora, 20h33. 20h33, para não esquecerem da gente. Exatamente. Um Tá beijo, bom, Aninha? gente. Um Um beijo. beijo, Tassi. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.